Senhoras e senhores, boa noite a todos. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença em mais esse evento da CIRP, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, com apoio da Associação Rural, Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, Casa do Contabilista, Ciesp, Sinduscom, Sincovarp e Observatório Social realizam 2 eventos gratuitos e abertos ao público para que os candidatos de Ribeirão Preto aos cargos de deputados federal e estadual apresentem suas propostas à população da cidade. Eu gostaria de convidar agora a candidata Samanta Duarte Nogueira para a sua explanação. Tem 9 minutos, candidata Samanta, e 4 minutos para as respostas do público, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, muito obrigada e parabéns à CIRP, porque isso é democracia, isso faz com que a gente realmente comece a mudar um país daqui de dentro, né? Eu vou ser sucinta, porque o tempo não me permite falar mais, porque mulher gosta de falar, como única candidata aqui, acho que vai ter uma mulher depois de mim, falaria a noite inteira para vocês sobre várias propostas que tenho. Então, vou me apresentar. Eu sou Samanta Duarte Nogueira, tenho 44 anos, sou casada, mãe de 2 filhos biológicos e 5, né, na soma dos outros 3 que tenho com Duarte Nogueira pelo coração. Estou com muita vontade de representar Ribeirão Preto e região na Câmara Federal, porque a minha indignação se transformou em candidatura. Eu fui consultora no Congresso Nacional, sou advogada, especialista em meio ambiente, tenho 2 escritórios de advocacia, trabalho com a questão de regularização de áreas rurais para essas questões ambientais. Dou aula em 2 universidades e tenho um programa de TV, no TV Terra Viva, que é o canal rural do Grupo Band. Eu trabalhei em Brasília e eu vejo aqui muitas pessoas se candidatarem, eu fico muito feliz com isso. Acho que a Lava Jato incentivou pessoas do bem a virem colocar seus nomes. Mas, muito mais do que vontade de mudar, a gente precisa saber como as coisas funcionam. E eu passei 2 legislaturas dentro de Brasília, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, vendo exatamente como funciona o Congresso Nacional. Tanto na feitura das leis, quanto nessa fiscalização, que foi aqui tão falada, fiscalização do Executivo, que é um dos papéis desse deputado. Eu vi coisas boas e coisas ruins acontecerem. Como consultora, eu participava das reuniões com os ministérios interessados, com os segmentos interessados no Código Florestal, energia elétrica, construção civil, enfim. E eu vi as coisas acontecerem do jeito torto e do jeito certo. Isso, para mim, foi quase que uma segunda faculdade, porque eu aprendi como que elas não devem ser feitas. Então, eu sei como funcionam as comissões, como funciona a votação, por que vai a pauta ao processo, o projeto, de que forma você, novato na Câmara, vai ser recebido, quando você vai conseguir poder lá dentro e se você vai conseguir poder lá dentro. Isso eu acho que me dá uma certa vantagem. Depois de ter essa experiência no Congresso, eu acabei aí tendo a felicidade, eu acho que até a bênção, de conhecer a fundo os problemas do município. Como esposa do prefeito, eu assumi o Fundo Social de Solidariedade e eu fui trabalhar com quem mais precisa nas cidades, que são as periferias, que são as comunidades, que é a população carente. E os diagnósticos estão todos feitos na minha cabeça. Por ser advogada, conhecer Brasília e conhecer os dramas de um município, eu percebo que eu juntei todas as pecinhas para me colocar a serviço das pessoas e estou morrendo de vontade de fazer essa diferença. E, por isso, eu trago aqui propostas estruturantes, que eu acho que é a única coisa que vai fazer o Brasil mudar. Desculpem a voz, mas para o candidato novo é difícil a gente ter esse uso tão intenso da voz aí. Eu começo com proposta de reformas tributárias. O município hoje recebe menos de 20% do que ele arrecada. No ano passado, o Estado de São Paulo ficou com 6% de tudo que arrecadou. Porque de todo imposto que a gente recolhe, né, já foi falado aqui, 5 meses por ano nós trabalhamos para recolher impostos, isso vai para Brasília, naquele bolo fiscal, e não volta, por conta de um pacto federativo que precisa ser discutido, e alguém tem que ter coragem de ir lá falar isso, e por conta
de concentração de poder. Então, é preciso que esse dinheiro volte para os municípios. Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, nós moramos nas cidades. É aqui que as coisas acontecem, é aqui que precisa de médico, professor, infraestrutura, água. E esse dinheiro precisa retornar. Então, isso só através de uma reforma tributária. Essa reforma tributária também precisa saber onde vai esse imposto no sentido de aplicações. Aplicações na saúde, aplicações na educação, que hoje são feitas de uma forma distorcida. Na educação, por exemplo, é investido na universidade pública, enquanto a educação básica está capengando. Estamos carentes de formar cidadãos, porque o menino não pode reprovar. Então, nós não temos professores bem pagos, nós não temos professores mais preparados e nós não temos condição de dar a esse cidadão uma formação. Reforma política. Quem terá a coragem de fazer reforma política no Congresso Nacional? Quem não deve nada para ninguém, quem é ficha limpa, vida limpa, mas quem também não tem muita pretensão de carreira política. Quem não faz disso uma profissão. Porque quem vai fazer reforma política diminuir o número de 513 deputados federais, 81 senadores, que ganham, além do seu poupou do salário, ganham vários benefícios, auxílio motorista, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio casa, enfim. Nós precisamos diminuir os privilégios, enxugar esse governo pesado, caro, lerdo, sem tecnologia, para fazer com que as coisas funcionem. E mexer também, fazer reforma previdenciária. Engraçado que em época de eleição não se fala mais na reforma previdenciária, porque é um assunto que não é popular. Então, tem que ser realmente uma pessoa que tenha coragem de ir lá falar disso e reforma, coloque o dedo na ferida para falar das aposentadorias especiais. Não das aposentadorias do INSS, que tem um teto de até 5 mil, mas das aposentadorias especiais, que passam de 30, 40, 50 mil reais e que esse beneficiário, quando morre, deixa para o herdeiro. Então, nós precisamos tocar nesses problemas de estrutura para investir na única coisa que muda uma nação: educação. Enquanto nós não tivermos cidadãos que pensam, que sabem votar, nós não teremos uma melhoria da nossa sociedade. Ninguém estuda para ser bandido. Se nós colocarmos a educação como prioridade, nós melhoraremos a segurança. Nós colocaremos a tecnologia a serviço dessa segurança. Se nós melhorarmos a educação, nós vamos ter empreendedores que vão ter novas ideias, que vão ter preparo para a geração de emprego, como Ribeirão está fazendo. Ribeirão, hoje, foi responsável por quase 2% do que se gerou de emprego no país. Dá para fazer. É possível fazer. Mas tem que ter coragem, tem que ter austeridade, tem que saber fazer. Todo mundo quer fazer, mas o caminho não é todas as pessoas que têm. Então, eu penso que nós precisamos olhar os candidatos com uma lupa para saber de onde vieram, quais são essas propostas, se essas propostas são factíveis e se ele tem capacidade, não só intelectual, mas capacidade de vivência, mochila de fato, vida, experiência, para fazer as mudanças necessárias. É preciso, para que haja geração de emprego, que é o que mais o Brasil está sofrendo hoje, com quase 15 milhões, e eu não acho que é esse número, acho que chega quase a 20, se nós formos ver essa economia informal de desempregados. Como nós vamos fazer para gerar empregos se nós não temos essa medida rápida para tomar? E essa geração vem na medida rápida. Se eu for eleita, eu vou estar no dia... Aqui em dezembro eu já vou ser diplomada, no dia 1º eu vou tomar posse, no dia 2 eu vou estar trabalhando com projetos escritos e que vão ser escritos agora no período de outubro e novembro, para chegar lá com as medidas a serem tomadas. Porque os novatos que estão lá ainda pensando como é que funciona uma Câmara Federal, como é que funciona um Senado, que vão estar estudando o regimento interno, vão ser aí arregimentados por bons projetos. E se eu tiver com esses projetos escritos, eu vou conseguir fazer isso imediatamente. Eu acho que eu tenho condição, eu acho que eu tenho preparo para isso e estou morrendo de vontade de ser, sim, a representante de Ribeirão Preto e região na Câmara Federal. Muito obrigada. Perguntas aqui para a senhora, candidata. A senhora não se incomoda de fazer parte de um partido que foi complacente com Aécio Neves? Partidos, igrejas, empresas, instituições não são unânimes. Vão ter pessoas boas e ruins dentro desses partidos. Eu não me incomodo de fazer parte do PSDB porque eu acredito na social-democracia. Mas eu acredito na justiça e acho que se Aécio Neves fez errado, tem que acontecer igual o Eduardo Azeredo, que também é do meu partido, que foi
julgado, condenado e preso, e não tem ninguém do meu partido na porta da cadeia defendendo essa pessoa. Então, se qualquer outro candidato cometer uma irregularidade, eu acredito na lei e não faço parte disso. Para o primeiro turno, sabemos que votará no seu candidato Alckmin. A senhora pode dizer seu voto se for entre Bolsonaro e Haddad? Eu acredito que Geraldo Alckmin vai para o segundo turno com o Bolsonaro, porque acredito que esse movimento que está aí agora brigando com relação a em quem votar 3, 4 aí diluídos, né, terceiros lugares, segundos lugares, vai entender que o único candidato que vence do PT no segundo turno é o Geraldo Alckmin. E para não correr esse risco, acho que até gente que vota no Bolsonaro vai acabar votando no Geraldo para tirar o PT do segundo turno. Então eu vou votar no Geraldo Alckmin porque ele estará no segundo turno. Mais uma questão, candidata, a senhora, enquanto presidente do Fundo Social de Solidariedade, fez um trabalho magnífico. Esse trabalho a motivou a sair candidata? É a pergunta do Leandro. Também, porque nem eu sabia a capacidade de realização que eu tinha. Em 1 ano e 3 meses de Fundo Social, eu criei projetos que arrecadavam leite, fralda, brinquedo, muito mais do que várias quermesses, do que vários bingos, enfim, as formas tradicionais de arrecadação. Nós ajudamos mais de 60 entidades beneficentes. E criamos o Catasonho, que foi um projeto de inclusão social do catador, que é um prestador de serviço da cidade, que tira o lixo, que não é lixo, né, que são os resíduos recicláveis da rua, e que é uma pessoa que geralmente não tem preparo, não tem escolaridade, não tem chance, não tem oportunidade, às vezes é dependente químico e não tem chance. Então, nós fizemos a inclusão social desse catador. O nosso projeto foi reconhecido pela ONU. A cidade de Ribeirão Preto foi convidada a participar do Pacto Global das Cidades da ONU como cidade líder por causa do Catasonho. E eu, que queria só reproduzir o Catasonho pela cidade, nós vamos reproduzir o Catasonho pelo mundo. Então, sim, isso também foi um motivador, um incentivador para eu sair candidata a deputada federal. Temos tempo ainda? Um e-mail. A senhora falou sobre fiscalização. O prefeito Duarte Nogueira foi citado na CPI da merenda. A senhora o fiscalizaria? Sem dúvida. Aliás, eu o fiscalizo todos os dias, dentro e fora da prefeitura. Eu entendo que, como o limpo, como o político sujo não pode ficar limpo, porque, de fato, ele cometeu irregularidades, qual que é o jeito dele se igualar? Ele tenta sujar o limpo. Então, imagino que todos aqueles que queiram fazer a diferença dentro de algum lugar onde está imperando a corrupção, a ilegalidade, vão tentar atribuir ilegalidades a essas pessoas limpas. O que a gente vê é que, depois de inquéritos, investigações e tudo isso, acaba sempre na absolvição ou no arquivamento de um inquérito, porque não há prova, porque não há mínima consistência nessas acusações. Eu o investigaria, eu peço que ele me investigue, e eu acho que nós temos, todos nós, que sermos fiscais uns dos outros se nós quisermos um país melhor. Acabou? Muito obrigado. A candidata... 3 segundos. Eu tenho 3 segundos, eu gostaria de pedir o voto de vocês. Terminou? Muito obrigado, candidata. 20? 20? Então, desculpe. 4545 é o meu número. Passaram errado. Eu gostaria de pedir o voto de vocês, mas eu gostaria de pedir mais do que isso. Nós temos 6 cargos importantes para eleger no dia 7, daqui 10 dias. Pesquisem os candidatos e trabalhem por aqueles que vocês acreditam. Agora sim, agora terminou. Muito obrigado à candidata Samantha Duarte Nogueira pela sua explanação.